Graça e paz. Oiê, glória a Deus. Novamente estamos aqui. Você está com a Luzia. Luzia no canal Luzia Telestai. É. O nome do nosso canal é Luzia Telestai. Esse é o nome, tá? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, certo? Se você já se inscreveu, coloca seu joinha logo de início aí para não esquecer. Tá bom? Hoje é a parte 3 de Romanos. Fizemos a parte 1, 2 e hoje é a 3. Então, aonde o homem é levado pela benignidade de Deus, pela bondade de Deus? Aonde o homem é levado pela bondade de Deus? Olha, Deus é tão bom, mas Ele é tão bom que Ele leva o homem aonde? Romanos 2,4. Vou ler para você, Romanos 2,4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Olha, a bondade de Deus leva o homem ao arrependimento. Muita bondade, tremenda bondade. Ele é tão bom que ele constrange o ser humano de tal forma que ele leva a pessoa ao arrependimento. Sabe por quê? Porque sem arrependimento não há perdão de pecado. Se a pessoa não se arrepende, ela não tem como pedir perdão e fazer acerto com Deus. Se ela não se arrepende, ela não pede perdão para Deus e o sangue de Jesus não vem sobre a vida dela, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ficamos limpos totalmente. Então, o homem natural, ele é duro de coração. Aí Deus, na sua bondade, leva o homem ao arrependimento. Você já tinha pensado nisso? Paulo está escrevendo aqui em Romanos 2,4. Meu, esse cara, esse Paulo, muito usado por Deus, né? Bondade de Deus, a tolerância e a paciência de Deus, né? Aí, você não reconhece a bondade de Deus? Ainda tá fazendo. Você não reconhece a bondade dele? Que te leva ao arrependimento? Reconheça isso, tá? Nem para se arrepender a gente presta, olha só que coisa. Ainda assim, tem gente, ó, narizinho empinado. Quantas pessoas têm narizinho empinado? Nem para se arrepender presta. Não adianta, gente. Às vezes a pessoa quer ser o bambambam. Bam, bam. É Deus, tudo é Deus na vida dela. Nós não somos nada se não for Ele. Caramba, nunca. Ó, para mim foi novidade. Quando eu li isso aqui, quando eu vi que era assim, que era Deus que levava o homem ao arrependimento, quase caí das pernas. Quase caí das pernas. O homem é tão duro de coração, o pecado é uma coisa tão terrível que não deixa o homem se arrepender por si só, né? Por isso que é importante, né, a gente conhecer a palavra, porque essas coisas aqui, ó, tá claro para todo mundo ver, né? Ou será que você não despreza as riquezas, né? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Agora, quem foi que pecou e ficou separado de Deus? Quem? Aí a pessoa fala assim: ah, meu pecado é coisinha de nada. Gente, não é assim, tá? Não vamos classificar pecado, ficar falando assim, nunca roubei, nunca matei, meu pecado. Não, não. O pecado do ser humano é o pecado adâmico. Nós nascemos em pecado. O pecado cometido no Éden pelo primeiro homem, ele veio na corrente sanguínea de todo ser humano. Todos pecaram, todos pecaram. Então, é pecador, né? Então, quem foi que pecou e está separado de Deus? Todo mundo. A pessoa nasce contaminada. É assim, o pecado, né? Então, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O homem nasce nessa terra separado da graça de Deus. Mas no grande amor de Deus,
Há um cuidado tão grande de Deus pelo ser humano que ele fica lá, sabe, cuidando, fazendo de tudo para que esse ser que nasce reconheça ele como Deus, reconheça ele como um Deus de amor e que quer trazê-lo de volta para o seio dele, para viver com ele. É interessante isso, né? Eu estava ouvindo a palavra do pastor falando, né? Que todos pecaram, né? Até aqueles rudimentos. Você sabe que os rudimentos da palavra você tem que estar com ele direto, né? A base da palavra que é a salvação, falar da salvação, isso é muito importante, né? Então, quando se fala de salvação, muita gente deixa para lá porque não vê dessa forma que nasceu em pecado. Acha que sempre foi bonzinho, né? Ah, nunca fumei, nunca bebi, ah, nunca matei, nunca roubei, ah, eu cuido da minha vida, eu pago minhas contas. Gente, o pecado ele já nasceu com a gente. Então todo ser humano é tão pecador e é um pecado tão grave que não tem chance. Você pode fazer o que você quiser, esse pecado não sai de você. Tá grudado, tá impregnado, tá no teu DNA o pecado. Então é só Jesus. É só o Salvador Jesus que tira o pecado. Ele tira o pecado do seu DNA. Ele tira o pecado da sua vida, do seu ser. Ele te purifica, te limpa. Aí quer dizer, então não vai pecar mais? Não, não é assim, né? Enquanto a gente estiver aqui nesse corpo, né? O corpo do pecado, vai ter uma derrapada aqui, uma mancadinha lá, é assim. Mas aí você vai acertando, né? Se arrepende, pede perdão e continua. Mas que é pecador, meu, a gente vai ter um corpo de glória quando, né, estivermos com Jesus. Ou nos encontrar com ele, ou estivermos com ele na glória, teremos um corpo de glória. Daí aquele corpo não vai mais ter pecado. Mas enquanto tiver esse aqui, mancada vai ser. Assim, volta e meia vai ter. Só que é diferente de quando você não tem o Senhor, né? Agora, o que o homem tesoura para si, né, pela dureza ou com a dureza do seu coração? A dureza do coração do homem, porque ele é tão duro, tão resistente, tão insensível, né, que ele entesoura para si uma coisa. Vamos ver em Romanos 2:5? Vou ler para você Romanos, capítulo 2, versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, ó, o coração do homem é obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará seu justo julgamento. Sabe o quê? Você entesoura para si a ira de Deus. Né? Quer dizer, você guarda, né, a ira de Deus quando não se arrepende. Então, o pecador, ele... Por isso que a gente precisa falar de Jesus. Gente, fala de Jesus. Quando você for falar de Jesus, deixa claro para o homem. Isso aí, ó. Cara, se é pecador, nasceu em pecado, né? Deixa isso claro, porque às vezes a pessoa não aceita, não. Agora, se ela continuar resistindo, problema dela. Problema dela, porque ela está guardando a ira de Deus para o dia do julgamento, que é um justo julgamento, né? Porque Deus já fez de tudo para a gente não passar por isso, né? Fala assim, aquele que crê não será julgado, né? Quem crê em Jesus, quem recebe Jesus, entende Jesus como Salvador, entrega a vida para Jesus, não vai ser julgado. Mas aquele que não quer saber de Jesus, já está condenado, né? Daí ele só vai entesourando, vai só guardando a ira de Deus. Tá aqui, ó, Romanos 2:5. Que livro maravilhoso, né? Que carta abençoada do Paulo, deixa bem claro as coisas para nós, né? Agora o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha, ele não tem motivo de se envergonhar. Agora, do que Paulo não tem motivo para se envergonhar? E por que ele não se envergonha? Romanos 1:16. Ele vem falando do evangelho, porque muita gente não quer falar do evangelho, falar de pecado, porque tem vergonha.
isso é uma coisa meio atrasada. A gente está no século XXI. Não vamos falar negócio de pecado, não. Pecado é uma coisa relativa, não é relativo. Pecado é uma coisa fatal. É fatal, é morte, né? A pessoa que não resolve sua vida diante de Deus com relação ao pecado é morte, né? Então, Paulo, ele fala assim, olha, no Romanos 1,16, Romanos capítulo 1,16, ele fala assim, ó, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. O evangelho, a boa notícia, é poder de Deus para tirar o homem do pecado, do lamaçal, para tirar o homem dessa ira que está reservada, né? A ira de Deus está reservada para aquele que não conhece Jesus. E o evangelho é o poder de Deus. Quando você fala boas novas, que é o amor de Deus, a graça de Deus, você está tirando o homem desse lamaçal do pecado, né? Aí Paulo fala assim, olha, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê, né? Primeiro o judeu, depois o grego, claro, né? É sempre assim. Primeiro o povo escolhido, pelo qual Jesus veio ao mundo, pelo qual Deus... A gente lembra daquele detalhe que o povo judeu, Deus separou ele porque ele queria uma nação que fosse divulgar a salvação em Cristo. Eles não entenderam, não entendeu, né? Por isso que deu ruim para eles, né? Mas aquele judeu que entende hoje Jesus, ele pode ser salvo também. Jesus é o Messias, que alguns ainda estão esperando e não reconheceram Jesus como Messias. Mas ele é o prometido, é o Salvador do mundo. Então, Paulo falou, ó, não me envergonhe do evangelho, não me envergonhe das boas notícias de Deus, não. Não me envergonhe de falar coisa. A gente tinha que se envergonhar, sabe do quê? De falar besteira, né? Contar piada suja, ser pessoa maliciosa, ser devedor, ser pessoa de boca suja. Isso tinha que se envergonhar, né? Vergonha de ser preguiçoso, não gostar de trabalhar. Vergonha de pegar as coisas escondidas das pessoas, vergonha de mentir, isso aí tinha que ter vergonha, né? Às vezes é crente e vive na mentira. Aconteceu uma coisinha, ele já fala um trem. Ele fala um trem, aumenta tudo. Uma bencinha, ele fala que foi uma bençona, né? Vai aumentando. Isso é mentira, gente. Mentira é pecado. Mentiroso não vai herdar o reino de Deus. Então tem que ter vergonha de pecar contra o Senhor, contra os irmãos, né? Inveja, ciúmes, vergonha. Tenha vergonha, porque tudo isso aí é pecado, né? E Paulo tá falando assim, ó, eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho das boas notícias, de dar boas notícias. E tem gente que gosta de dar más notícias. Você sabe? Maldito é todo aquele que leva má notícia. Sabia disso? Perigoso você falar, não vê a hora de acontecer uma coisa ruim para sair correndo contar. Cuidado, hein? Maldito aquele que é transmissor de más notícias. Maldito. Quer ser maldito? Só fala notícia ruim? Aonde você tá? Coisinha contando coisa ruim. Para com isso. Conta boa coisa. Paulo tá falando, não me envergonho do evangelho. Quer dizer, não me envergonho de boas notícias, né? Falar coisa boa. Falar bem de Deus, do amor de Deus, de Jesus. É isso, tá? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós estamos aqui, hoje, Romanos 2,4, Romanos 2,5 e Romanos 1,16. Fomos grandemente abençoados por 3 versículos da Bíblia. Romanos 3,2, Romanos 2,5, Romanos 1,16. Canal Luzia Telestai, você é bem-vindo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Não tenha vergonha de anunciar o Evangelho, de viver o Evangelho. Tchau, tchau.